Paz e graça, queridos amados irmãos, Deus abençoe a todos, Deus em Cristo Jesus vos abençoe. A gente precisa entender que a vida, ela é feita de escolhas, escolhas na presença de Deus. Quando você escolhe servir a Deus em espírito e verdade, você faz uma aliança com Deus. Você faz um retrospecto da sua vida com Deus. E nada e nem ninguém pode intervir nisso. Porque muitas pessoas, elas acham que quando aceita Jesus, né, as pessoas vão decidir por ela. Você precisa decidir por você mesmo. Eu decido por mim mesmo. Né? Eu decido por mim mesmo. Eu acho que o ministério ele é pautado, respaldado, né, quando Jesus ele testifica o ministério da pessoa. Claro, o apóstolo Paulo falou que por meio de lutas e tribulações entrarei no reino dos céus. Isso é verdade, isso é uma realidade. Agora, veja bem, eu tenho observado no nosso meio que existe uma distopia muito grande a respeito dos propósitos divinos e dos arquétipos divinos. Significa dizer que Jesus, ele tem um plano para a vida de cada um de nós. Deixa eu botar aqui uma coisa. Jesus ele tem um plano na vida de cada um de nós. Mas é necessário, né, nós estarmos submetidos e aplanados com esse plano. Né, submetidos e aplanados com esse plano. Porque qual o plano de Deus para nossas vidas? Né? Que nós demos frutos. Qual o plano de Deus para nossas vidas? Que nós possamos ir e dar frutos. Um cristão, ele não é conhecido pelo julgamento dos outros. Por isso que a Bíblia fala, não julgueis uns aos outros. Você não é juiz, você não é legislador. Se nós vemos homens aí, que passou por curso de direito, fazendo somente mais escolhas nas suas emoções, na sua axiologia, e tem sido desastre, que dirá as pessoas que elas não têm a consciência de Deus, né? Não têm a consciência do amor de Deus. Então, é necessário dizer que, um momento, Deus, ele tem algo poderoso para a vida de todos nós. No entanto, devemos fazer a nossa parte, porque Deus é que opera, né, no querer e no efetuar. Deus é que opera no querer e no efetuar. Né? Veja o que diz Esther. Veja o que diz no livro de Esther. Né? Eu botei uma mensagem, até agora não chegou, aí mas vai chegar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai chegar, né, à vontade. Que devemos estar alinhados com Deus. A nossa vida tem que estar alinhada com Deus. A nossa vida tem que estar totalmente alinhada com Deus. Né? Alinhada. A nossa vida não pode estar desalinhada com Deus. É o alinhamento que nós devemos estar, né, com a palavra de Deus, com os preceitos de Deus, com aquilo que Deus ele colocou para nós fazermos, né, com sabedoria, com entendimento e com normalidade. Porque o que nós vemos hoje, gente, é uma distopia. Né? É uma distopia. É pessoas que... Você vê tanta gente que não sabe o contexto da Bíblia, pega um contexto e usa contra o próprio contexto. E gente... E não estou dizendo gente leiga não, pessoas até com anel do dedo e tal. Porque, gente, a Bíblia ela é um livro espiritual. A Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia não é um livro de entendimento carnal. Né? A Bíblia não é um livro de entendimento carnal. Então, se você quer estar lendo a Bíblia do seu jeito, você não vai conseguir. Por quê? Porque a Bíblia é um livro de excelência, um livro de entendimento espiritual. Você não vai entender a Bíblia com os olhos carnais. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
Você não vai conseguir ler a Bíblia com os olhos carnais, né? De jeito nenhum. Porque Deus coloca a prova. Deus vai dar um checkmate para você. Né? Qual foi o checkmate de Esther? Qual foi o checkmate de Esther? Qual foi o checkmate de Esther? Daniel 4,14. Daniel 4,14. O checkmate de Esther. A rainha Esther. 4,14. Que diz o seguinte. Daniel 4. Não, Esther 4,14, pessoal. Esther 4,14. Não é Daniel 4,14, é Esther. É Esther. Eu gosto tanto desse nome Esther, porque uma mulher de Deus, né, é fantástica. E se fosse você, colocava o nome, né, se fosse uma sugestão para você que vai ter filho, quer ter filho, mulher, bote o nome de Esther. Né, eu acho o nome lindo. Eu acho um nome lindo. Né? O nome de Esther. O nome de Esther. Então, a página aqui é 394. Página 394. 394. Então, Esther 4,14 vai dizer o seguinte: pois se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, para os judeus. Eita Jesus! Negócio aqui é improvisado, gente, mas vamos fazendo aqui acontecer, né? Então, a Bíblia fala o seguinte: se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, mas os judeus, para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, Esther, ela esteve diante do rei, o rei Assuero. Você sabe que Ramã tramou contra Esther contra o povo judeu. E de sorte que o povo judeu, ele tramou, o malvado Ramã, né, que queria exterminar o povo judeu. Orou, jejuou, e também uma grande mulher de Deus, né? Uma grande mulher de Deus. Uma mulher de Deus, ela tem características igual a de Esther, né? Carla, não é porque minha esposa não, mas então, ela é muito semelhante à Esther da Bíblia, a rainha Esther da Bíblia, né? Então eu vejo as características de Carla, uma mulher de Deus, né? Uma mulher segundo o coração de Deus. Claro que você não é perfeita, né? Uma mulher que é segundo os estatutos de Deus. Não uma mulher perfeita. Ela, como eu, como a esposa dos pastores que você gosta aí, seja lá quem for, né? São mulheres falhas. Eu sou falhos, né? Mas perfeitas em Cristo Jesus, né? Nós somos fracos, frágil, falto, pecador. Somos pó, somos cinza. Alguém desce até mais, não precisa mais, né? Uns dizem que são lama, outros dizem que são terra, disso, daquilo, né? Mas o importante é que nós somos pó e cinza e reconhecemos a nossa pequenez. Então, Esther, aqui em Esther 4,14, vai dizer: pois se você ficar calada nesta hora, quem falou isso foi Mardoqueu para ela: socorro e livramento surgirão de outra parte, para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para esse momento como este que você chegou à posição de rainha. Porque, gente, veja bem, eu passei para ter o nome de pastor, né, para ser pastor, 4 anos e 6 meses estudando no seminário, 2 anos de probatório. Procuro viver minha vida segundo os preceitos de Deus, né? Não sou um homem de deixar coisas triviais, frívolas, fúteis, inúteis, né, a despeito das coisas
divinas. Para mim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Significa dizer que devemos buscar o reino de Deus o tempo todo. Pastor, eu sou pastor, eu sou bispo, sou apóstolo, sou profeta. Muito bem, sejam bem-vindos. Mas o diabo vai se opor a você. O diabo vai se opor à sua carreira ministerial, à sua carreira espiritual. Não necessariamente sua carreira ministerial, mas sua carreira espiritual. Tente ser um cristão firme e forte no Senhor. O diabo vai se opor. Agora, claro que quando você alcança a maturidade, isso faz parte do seu dia a dia e você não liga por isso, né? Por exemplo, eu ouvi o pastor de Xuxa dizendo que André Valadão, Valadão estava endemoniado. Sabe qual foi a resposta de André Valadão? Se chamaram Jesus de demoniado, que dirás eu? Para mim é um privilégio. Então, significa dizer que André Valadão é um homem maduro, experiente, né? Se percebe quando ele trata as coisas, né, da vida. É um pastor extremamente maduro e experiente, né? Teve o pai abalizado ali, né? Não somente o pai, mas ele mesmo, porque a fé individual, a própria família Valadão, né? Conheço a família Valadão porque eu já peguei os cultos aqui da família Valadão, né, em vários momentos, né? Peguei o culto aqui em vários momentos. Mas é necessário dizer que você precisa ter a sua experiência com Deus. Eu preciso ter a minha experiência com Deus, né? A minha experiência com Deus a despeito de qualquer coisa. E tem gente que ele não passou pelo novo nascimento e ele quer dar. Porque, gente, não tem como. Quando a pessoa nasce de novo, a pessoa ela é outra criatura. Você não consegue. É que eu falo, eu posso esconder algumas coisas do homem, né? O ser humano, falou eu, e você também. Mas de Deus você não esconde. De Deus você não esconde. E sem querer ninguém passar a mão na cabeça, né? Então significa dizer que você precisa ter essa aliança com Deus. Você precisa buscar Deus em espírito e verdade. Você precisa buscar Deus na beleza da sua santidade, com adoração, com louvor. Eu gosto muito de um hino, muito simples. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Então, gente, tem gente que é pastoso, é líquido. De onde vem a liquidez? Vem dessa pasta. Quando eu falo pasta, é espiritual. Você precisa ser concreto na palavra, né?
A maturidade, a infantilidade, né? Pessoas inseguras, elas são pessoas manipuladoras. Pessoas infantis são pessoas inseguras. São pessoas sem base, sem discernimento. São pessoas imaturas. Pessoas imaturas, elas são inseguras. Você percebe que existe um nível de pessoas assim, né? Então, eu já falei aqui que tem um principado, né, Cosme Damião e Doum, que coloca as pessoas com atitude infantis. Tem gente que tem atitude, né? Ele pega uma atitude. Reparei isso. Ele tem uma atitude firme com a criança, ele tem uma atitude de adulto com a criança, né? Naquilo que ele poderia ter uma atitude maleável. Porque criança, gente, criança é criança. E tem gente que tem uma atitude firme, infantil com um adulto. Ou seja, vou repetir, ele tem uma atitude de criança com a pessoa adulta. E tem uma atitude adulta com uma criança. Ou seja, você tem que nivelar, você tem que saber. Então essa pessoa não tem discernimento. Tem pessoas que ela cita a Bíblia, não sabem nem o que diz a Bíblia, para onde vem, para onde vai, né? Para que modo vai. Então cita a Bíblia apenas por citar, né? Então, você precisa tomar decisões sábias e definições em Cristo Jesus, que ela venha favorecer e abençoar a você e a outras pessoas que a Espírito Santo deseja fazer na sua vida. Porque tem gente que a questão dela é só olhar para o umbigo dela e ela não quer fazer mais nada para o próximo, né? Então uma pessoa está falando, fulano de tal, não sei o que, é boa pessoa, tal. Eu falei, não, esse fulano de tal não é boa pessoa. Ele é um homem miserável. Ele é um homem ruim. A história dele faz isso. Ah, mas ele deu, né, de forma a muitos, né, e fez com muitos, mas ele deu a muitos e na hora que as pessoas mais precisavam dele, ele caiu fora. Então um homem desse não é um homem bom samaritano. Ele é um bom ladrão, um bom pilantra e um bom cafajeste. O meu desejo é que ele venha se converter à palavra de Deus, né? Porque, a gente precisa dar nome aos bois, né? A gente precisa não ficar maquiando aquilo que é errado, tá errado. Não é que você vai fazer guerra com A, com B, com C. Mas você precisa ser decidido, né? Você precisa ser decidido, você precisa ter uma ligação com a palavra de Deus. O que passar disso é procedência maligna. O que passar disso é procedência maligna, né? Você precisa ter um elo com Deus, uma satisfação em Deus, um equilíbrio em Deus, porque o que passar disso é procedência maligna. Que possamos ver, né, e combater o pecado, tomar posições e ações, né, a favor da palavra de Deus, inteligente e satisfatório em Deus. Você precisa ser, ser inteligente. Você é um ser que pensa, você é um ser que raciocina. Você é um ser que raciocina, né? Não é que você vai ser polêmico, você vai ser questionador por coisas vãs, fúteis. Não. A pessoa tem a opinião dela, não concorda com você, você se cala. Mas você também não vai compartilhar a opinião dela. Porque, gente, o que tem de pessoas tolas, toscas, né? Bem no sentido da palavra rudimentar, e inclusive com diploma de medicina, de direito, de engenharia, porque as pessoas pensam que tende, né, uma pessoa fazer um curso desse ser fino, né? E eu digo a vocês, as pessoas mais grossas que já conheci na minha vida são pessoas com título de doutores, né, com títulos acadêmicos, e até pastores também, né, com títulos de pastores. Estou condenando não, eu espero que as pessoas mudem, né, em Cristo Jesus. Tem homem que parece um touro, um bruto a monte, né? E a gente precisa combater esse tipo de pessoas. Combater com a palavra de Deus. Por quê? Porque para chegar para mim, o filtro é a palavra de Deus. Sou melhor que você? Não, nunca. Sou melhor do que o seu pastor? Não, jamais. Foi o que Mardoqueu falou para Esther. Esther, olha, precisa fazer tal coisa. Porque se você não fazer, você vai perecer.
Vai livramento foi a de outra parte, mas você e sua casa morrerão. Então, Esther fez a parte dela. Né? Agora, se o rei, e ela jejuou, e ela orou e foi até o rei. E o rei prontamente atendeu o pedido de Esther. Tem muitas pessoas que prontamente, né, ela não atende o pedido dos outros, um pedido de misericórdia, porque ela vai questionar Mamon, que é na vida dela, Mamon, porque Mamon se manifesta. E Mamon, ele se manifesta. Mamon, ele fica ali, fica aqui, né? Abrir a boca que o diabo anda ao redor, procurando o que possa entregar. E eu não gosto de andar com pessoas que elas sejam flutuantes, pessoas pastosas. Estou dizendo pessoas que são humanas, né? Porque o cara não pode ficar engessado, como diz J.B. Carvalho. Não pode ser uma estátua. A pessoa humana não é de pedra, a pessoa humana é de carne e osso, coração. Vai sorrir, vai chorar, vai se alegrar, né? Vai sentir falta de alguma coisa, vai sentir beneficiado de outra coisa. Então, assim é a vida. Né? Nós devemos estar nessa pegada, né? Porque pessoas inseguras, elas são imaturas. Pessoas infantis, elas são vingativas, elas são... Esther, como eu falei, ela deu um checkmate, em Ramã, quando ela foi até o rei. Esther, ela deu um checkmate em Ramã, quando ela foi até o rei. Né? Por quê? Porque quando você opera em Deus, parece que você perde. Esther 4,14. Né? Pois se você ficar calado nesta hora, socorro juramento seguirão de outra parte, mas para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe quem foi para um momento como este, você chegou a essa posição de rainha. Né? Então, o tio dela, o tio de Radassa, de Esther, alertou ela, porque Ramã fez uma armadilha para destruir todos os judeus. E ela estava ali como rainha, a mulher que Deus mais gosta, que o rei mais gostava. E ela intercedeu de forma esplendorosa, e houve livramento. Né? Houve livramento e houve uma forma de... até hoje é comemorado o dia de Purim, uma das festas mais importantes para os judeus por causa de Esther. Não estou dizendo que foi por causa de Abraão, não foi por causa de Moisés, que são grandes homens, que já está aí nos anais celestiais judaicos. Não, por causa de uma mulher, de Esther. Né? Então Esther, ela se prontificou, ela enfrentou aquele rei pagão. E para que pudesse o quê? E o rei atendeu o pedido de Esther. Mas tem pessoas que não são igual ao rei Assuero. Eu me lembro que alguém já dizia que depois da pandemia, muitas pessoas iam ficar pior do que estavam, que passou pela pandemia. Coração de pedra, coração ruim. Tem pessoas que são ruins. A questão não é o diabo nem Deus, ela é ruim mesmo. Tem pessoas que a perversidade está dentro dela. Né? Por quê? Porque ela foi tão cauterizada pelo mal. Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. Eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu ouço a palavra. Algumas das pessoas, Bispo Pacléu falou algo seguinte, J.B. Carvalho. Bispo Pacléu e Bispo J.B. Carvalho falou algo seguinte, que eu concordo. Algumas das criaturas mais perversas, os seres humanos mais perversos que eles conhecem estão dentro da igreja.